Olá, estudiosos da Palavra de Deus, a Ele a glória por despertar em nós esse interesse pelas Escrituras, por conhecer mais e prosseguir em conhecê-lo e saber que a Sua palavra é maravilhosa. A palavra de Deus é tudo que o mundo precisa e nós somos portadores dessa mensagem, nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós não falamos em nosso nome, mas falamos em nome de Cristo para a glória de Deus. Pai, como é bom quando a gente descobre um povo que ama as Escrituras e aprender mais sobre Jesus. Eu espero que você compartilhe também aí os nossos vídeos, tá bom? Se é que faz sentido para você, se é que está sendo edificante para a sua vida. E a Deus a glória por isso. Nós vamos continuar hoje falando um pouco mais deste homem espiritual que voltou ao propósito original por meio da obra de Cristo na cruz, sabe? Não apenas a sua morte que traz redenção, perdão de pecados, mas também a sua ressurreição que ratifica a justificação, sabe? A Deus a glória pela obra perfeita que Ele fez em nossas vidas, e é por isso que nós continuamos levando revelação da sua parte para a iluminação na mente daquele que crê pelo Espírito Santo. Eu quero começar lendo um texto, e depois de nós termos falado de 3 pilares do mundo em que vivemos, eu quero falar um pouco dessa ideia do que é o homem na mente de muitas pessoas. Mas eu vou começar com um texto bíblico que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. E vai dizer assim as Escrituras. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ela é um despertamento para nós, para a gente repensar algumas coisas. Eu quero falar aqui sobre 3 tipos de homens biblicamente. Quem tem caminhado comigo já deve ter ouvido eu falar a respeito desse assunto, e eu quero continuar falando aqui, crescendo nesse entendimento. A história da humanidade, ela estuda o homem, né? A antropologia, hoje em dia os apanhados arqueológicos traz aí a questão dos fósseis. Se fala do homem de Neandertal, o homem Australopiteco, o homem de Java, sabe? Só que a Bíblia trata apenas 3 tipos de homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E é sobre eles que nós vamos falar aqui, depois de nós termos visto. É muito importante, eu não sei quem de vocês aí acompanhou o vídeo áudio anterior que eu lancei aqui no YouTube, mas aquele estudo é muito importante sobre a filosofia grega, o direito romano e também a moral judaico-cristã. Aquilo ali já mostra-nos que existem princípios em Deus que, infelizmente, esse sistema de mundo cultural e até mesmo religioso, filosófico, político, ele desconsidera. E o homem não vive a plenitude do propósito, ele não consegue reconectar. Lembrando que tudo isso que eu vou falar no que diz respeito ao homem espiritual é fruto da obra de Cristo na cruz. É sempre bom você pensar e saber se você está conectado apenas ao Jesus histórico ou ao Jesus Cristo, sabe, divino, Deus, Emmanuel, Deus conosco. Sabe, nós precisamos compreender o nosso relacionamento com Deus pela sua graça, não é pelos nossos méritos, não. Não é por justiça própria, não é pelas nossas obras, mas pela sua justiça imputada a nós. A gente tem que saber se é esse relacionamento que nós vivemos com Deus. Então vamos pensar primeiro no homem natural. O homem natural é o homem psíquico. Nós falamos sobre ele, aquela questão de mente e alma. É o homem emocional. Ele não entende nada das coisas do Espírito de Deus. O homem natural é aquele que ainda não entregou a sua vida a
Jesus Cristo. E aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, vai falar desse homem natural. Olha o que diz o versículo 14. Nós tínhamos lido o 15 e o 16. O 14 vai dizer assim, olha: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não pode discerni-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito de Deus, em algumas traduções, é chamado de o homem natural. Aliás, eu gosto muito de um texto, um texto no livro do profeta Isaías. Eu vou até fazer questão de ler esse texto aí para você tomar conhecimento dessa realidade. Isaías capítulo 2, versículo 22 diz assim, olha: afastai-vos do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que pode ser ele estimado? Que valor há nesse homem? O que ele pode passar para você? Olha, o fôlego está no seu nariz. Esse homem é o homem natural. Ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus porque lhe parecem loucura. Então esse é o primeiro tipo de homem. Para uma linguagem assim talvez mais prática, é o iníquo. É o ímpio, é o perverso, é aquele que não crê em Deus, é chamado nesse contexto de homem natural. É o homem sárquico, que ele zomba das coisas de Deus, ele não crê, ele ridiculariza, para ele é loucura. Os gregos são um bom exemplo disso, mas os judeus também, não convertidos, também se tornam exemplo disso, loucura. Loucura, não faz sentido, não consegue penetrar na mente deste homem incrédulo as coisas do Espírito de Deus, as coisas espirituais. Ok, vamos continuar. Então esse é o primeiro tipo de homem, homem natural. O segundo tipo de homem que as Escrituras vai nos apresentar é o homem carnal. O homem carnal já é o homem religioso. Mas ele também é almático, emocional. Enquanto o homem natural, ele é, cartesiano, ele só pensa em termos de lógica, ele não crê no sobrenatural, ele não crê, vamos dizer assim, no transcendente. O homem natural vê assim. O homem carnal é o religioso, que costuma também não crer nesse Deus que é espírito, que comunica com o homem no seu espírito e manifesta o seu poder e glória e revela isso o tempo todo. A gente chamaria o homem carnal de crente carnal. É até uma expressão estranha, se nós formos pensar aqui dentro do contexto, mas nós vamos tentar percebê-lo aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 1 ao 3. Olha o que diz, capítulo 3, versículo 1 ao 3, de 1 Coríntios, onde nós estamos. Diz assim, ó: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há invejas, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha para você ver. O homem carnal, meramente religioso, almático, que vive só por emoções, ele vive mais por carência. Ele não consegue compreender certas coisas porque parece dura, parece pesada, eles não vão conseguir mastigar a realidade espiritual, É isso que Jesus, lá em Mateus 6, ele estava falando de coisas espirituais para os 70, que diminuíram ali, quando ele disse comer da minha carne, beber do meu sangue. Jesus está falando de intimidade, relacionamento, está falando de coisas espirituais. Eles pensavam que Jesus era canibal, a mentalidade que, mas como comer da carne, dura esse discurso.
ou até mesmo eu não posso ter um relacionamento tão profundo com Deus. Naquele contexto, só sobra os 12 e Jesus vai fazer um questionamento àqueles homens, né? Vocês querem ir? Aos 12 que ficaram, vocês querem ir com eles? Aí Pedro dá a resposta no capítulo 6 de João: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus havia dito e Pedro compreendeu que as palavras que ele dizia eram espírito e vida, a carne para nada aproveita. Então o crente carnal, mundano, que vive uma vida de imaturidade, infantilidade no que diz respeito ao entendimento, ele não pode se alimentar de alimento sólido. Por isso que Deus quer nos tornar o terceiro tipo de homem, o homem espiritual, porque esse está pronto para receber. O homem espiritual, ele vai estar mais preparado para lidar com a repreensão e com o confronto. Ele vai estar mais preparado para lidar com a aflição, com a dor. Ele vai saber entender que há um princípio por trás de certas coisas que acontecem na sua vida, que chegam a ele através das pessoas e através das circunstâncias. Nada é por acaso. Ele sabe que tudo que Deus permite em sua soberania para fazê-lo crescer, amadurecer, fortalecer e viver o evangelho no Espírito. Tá dando para pegar aí? Vamos lá então falar do homem espiritual. O homem espiritual é o homem no interior. Esse é o homem criado, gerado pelo Pai. Esse é o homem que entendeu o poder da reconciliação através da cruz, o poder da ressurreição através do Espírito Santo. É o homem que entendeu a nova vida. É o homem que, segundo o texto que nós acabamos de ler, consegue discernir todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Eu vou dar outros textos bíblicos para falar desse homem espiritual. Esse homem espiritual, esse vai se alimentar de alimento sólido. E depois vou falar um pouco desse contexto que nós acabamos de ler. Discernir, não ser discernido e ter a mente de Cristo. Romanos 7, versículo 22. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos estudar as Escrituras. Romanos 7, 22 vai dizer assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala do homem interior, ele está falando do homem espiritual. O crente carnal, ele não tem prazer na lei de Deus. E eu estou falando da lei no que diz respeito à lei da liberdade revelada em graça através de Cristo. É claro que ela também tem princípios com direitos e deveres, não anula isso. Todavia você começa a ter prazer nisso, porque é o homem interior, é o homem espiritual. Há um contexto no qual o apóstolo Paulo está falando isto, porque ele sabe que na carne, você não quer fazer o bem. Você não tem prazer nas coisas de Deus. Ele sabe isso. E ele está falando sobre isso no versículo de número 21. Mas eu não quero falar desse homem, eu quero falar do homem espiritual. Outro texto, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz as Escrituras. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, o homem espiritual, se renova de dia em dia. Quando o apóstolo Paulo fala do homem exterior, ele está falando do corpo. É por isso que eu trabalhei tanto aquelas questões do que é invisível e não o que é visível, da fé antes das obras, aqueles princípios todos de viver pela essência e não por trivialidades. O homem interior, o homem espiritual, ele vive pelo que é eterno, a partir do eterno e para o eterno. E quando ele fala do homem exterior, ele está falando desse corpo. Por fora, você pode ver um homem fragilizado, um homem machucado, ferido, mas no espírito
Todo dia ele está se renovando. É o homem espiritual, o homem no interior, o homem no coração. E lembre-se que não é no velho homem, no velho coração, mas no novo coração do novo homem, segundo Cristo. Vamos para mais um texto bíblico. Efésios 3, versículo 16. Efésios 3, versículo 16. Vai dizer assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, o homem espiritual. Olha, esse é o segredo de alguns homens. E quando eu falo homens, eu estou falando no sentido homens e mulheres que não perdem essa conexão apesar daquilo que é externo a eles, daquilo que acomete o corpo físico, mas eles estão ligados e conectados com Deus na essência pelo Espírito Santo, que os fortalece nesse homem interior. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso, e é sobre isso que nós vamos crescer em entendimento um pouco mais nesse dia. Então vamos seguir adiante. Olha, vamos pensar alguma coisa sobre discernir e ser discernido, ou discernir e não ser discernido. Sabe, a revelação de Deus, ela se dá no Espírito. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando o homem espiritual não é discernido por ninguém, esse ninguém certamente está relacionado ao homem que não entende as coisas do Espírito, as coisas espirituais. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara, Agora, o que seria ter a mente de Cristo? Há alguns mistérios aqui. Olha para você ver. Quando a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, não está dizendo que nós somos infalíveis. Não está dizendo que nós somos semideuses. Não é isso. Não significa que você é o super-herói da fé evangélica. Aliás, se não der para eu falar hoje, eu falei lá dos pilares, os 3 pilares, hoje eu estou falando dos 3 tipos de homens, eu vou falar de 3 tipos de evangelhos, se não der para falar hoje, eu vou falar numa outra oportunidade. E se você quer estudar, você vai voltar, ok? Mas vamos pensar sobre isso. Ter a mente de Cristo não é ser infalível e querer começar a fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Ter a mente de Cristo não tem nada a ver com ser o santarrão e querer ficar impondo regras para as pessoas, querendo mudar o comportamento das pessoas à força. Jesus Cristo, ele não fez isso. A obra de Cristo é gerar em nós entendimento. E a partir do entendimento, nós vamos servi-lo com prazer, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, e não por imposição. Nós vamos querer conhecer mais, a gente vai querer amar, a gente vai amar, na verdade, a gente vai querer compreender melhor, aprofundar, a gente não vai querer superficialidade, a gente vai querer profundidade, a gente vai começar a buscar intensidade, sabe, mas também constância no que diz respeito à revelação das Escrituras, irmãos. Esse livro aqui que nos norteia. Esse meu aqui está até arrancando a capa e eu fiquei feliz que eu vou ganhar um presente. Espero que quem vai me dar esse presente esteja também acompanhando essa live, esse vídeo áudio. Isso aqui não é uma live, eu ainda quero fazer lives ao vivo aqui no YouTube, mas aí eu vou precisar de mais inscritos. Tudo tem o tempo certo para acontecer e Deus sabe disso e a gente vai fazendo o que tem que ser feito. Eu amo a Bíblia e quando alguém falar que vai me dar uma Bíblia, já descobriu o melhor presente para um pastor. Muito bom, muito bom. Ok. Vamos lá. Vamos continuar pensando sobre isso, o homem espiritual. Sabe, nós precisamos compreender isso. Irmãos, ciúmes, invejas,
carnalidade, divisões, disputas, competições, comparações, projeções, compensações. Sabe, um relacionamento de barganha, um relacionamento superficial do evangelho. O crente carnal, qualquer coisa ele fica magoado, qualquer coisa, ele é muito carente ainda, ele se sente abandonado. Eu já vou fazer uma diferença entre o carnal e o espiritual. O crente carnal vive por carência, o crente espiritual vive por convicções. Por convicções. Sabe, o crente carnal ele sempre quer colocar a culpa, como Adão lá. Eu estava pensando algo no dia de hoje e eu vou compartilhar com vocês. Ele sempre quer achar um responsável pela vida que ele não está vivendo. Ele sempre quer achar um culpado. É porque não olhou para mim, é porque não me cumprimentou, é porque não me visitou, é porque não me abraçou, é porque não sorriu para mim. Ele fica amargo. O crente carnal é um crente amargo, ele é o religioso. Sabe, é um crente que tem dificuldade de lidar com ofensa, tem dificuldade de lidar com rejeição, ele é cheio de dificuldades porque ele não entendeu o que é do Espírito. Quando você cresce em entendimento de coisas espirituais, você tem convicções. E as pessoas não estão querendo conhecer você na sua carnalidade, elas querem te conhecer como um homem espiritual, como uma pessoa que está conectada com Deus em espírito e reflete aquilo que Cristo tem na sua mente. Vamos pensar sobre isso aqui, vamos pensar um pouco aqui. E eu sei que o tempo é corrido e existem vários textos no Novo Testamento que reforçam esse entendimento. É claro que esse desejo seu de conhecer vai te fazer estar conectado com estudos bíblicos, estudos da Palavra de Deus. Talvez você fale assim, mas eu acho que eu estou sendo muito carnal. Todos nós, muitas vezes, revelamos carnalidade, mas a carne já não nos governa. Todos nós pecamos, mas o pecado já não nos domina. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que é ser esse novo homem. E o que eu falei, que tive uma reflexão aqui, vou compartilhar com vocês, é que a mentalidade carnal, ela vive por escassez. Ela vive pelo que falta. É a carência. Ela sempre foca o que está faltando, ela nunca atenta para o que já tem, para o que já é, para o que já aconteceu. E pensando sobre isso, essa mentalidade da escassez, do escapismo, que é da mentalidade grega lá, lembra que nós falamos sobre isso no vídeo áudio anterior? Do escapismo, da fuga, do fatalismo, do pessimismo também, porque o crente carnal é pessimista. Ele não tem uma visão escatológica a respeito de futuro gloriosa e ele não se anima com o que há de vir. E eu não estou falando com isso que não virá mais tribulações, mas ele estará preparado para passar pelas tribulações. Então essa mentalidade, mas eu ainda não tenho isso, eu ainda não conquistei isso, sabe? Eu tenho o jardim inteiro, mas aquele fruto eu não comi. Para de ficar mendigando o fruto que você não tem acesso, quando você tem acesso a todo o jardim. O crente carnal está muito real ali naquele evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 15. O crente carnal está ali, um pródigo que foi para longe da casa do pai, um pródigo perdido na casa do pai, religioso. Ele está lá, ele tem tudo que é do pai, mas ele tá chateado porque ele não tem um novilho cevado para fazer uma festinha momentânea com seus amigos. A carnalidade, ela se manifesta de várias formas e eu creio que isso te faz refletir. E eu creio, eu vejo muitos comentários, eu fico feliz com vocês que comentam e participam, sabe? Porque isso me anima, né? Vocês que curtem aí, eu sei que alguns não vão curtir mesmo, porque isso aqui, alguns dos estudos que nós temos, ele vai te confrontar. Se você não aceita confronto e não aceita repreensão, você vai ter dificuldade de curtir certas coisas em qualquer lugar, seja quem quer qualquer pessoa que estiver falando, aquilo vai mexer com você, vai mexer, sabe? Se a sua ferida estiver aberta, vai doer e aí você se incomoda.
e até fica pensando assim, por que sobra alegria para aquelas pessoas e me falta alegria? Não tem nada a ver com isso, irmãos. A mentalidade da escassez, ela tem em mente que se está faltando para Pedro é porque João está com muito. Então tem que tirar de João para dar para Pedro. Fala sério, irmãos. Esse princípio é um princípio medíocre e mesquinho de quem não entendeu que pode desfrutar na mesma intensidade, não precisa tirar do outro para você ter. Se você buscar, se você desejar, se você priorizar, vai acontecer na sua vida também. Ninguém tem que perder para outro ganhar. Isso é mentalidade da escassez. Isso tem muito a ver com comunismo e socialismo. E isso tem a ver com aqueles 2 primeiros pilares lá que a gente falou, de uma mentalidade antibíblica, anticristo. Jesus Cristo fazia, irmãos, sobrenaturalmente. Ele cumpriu o propósito e sempre vai acontecer isso. Alguns vão ter, outros não vão ter. Aqueles que têm entendimento daquilo que eles têm, eles vão produzir. E aqueles que não têm entendimento, eles vão ter cada vez menos, porque até aquilo que eles têm, eles vão usar de maneira errada. Vai perder. Então que o Espírito Santo nos ilumine dentro dessa questão de espiritual. Quando se fala de coisas espirituais hoje no meio dito evangélico, a gente se decepciona muito porque, sabe, as pessoas são almáticas, né? Alguém disse certa feita que tem certos crentes que eles são leões espirituais e ratos almáticos. Irmãos, sabe o que é isso? Eles falam de coisas, eles pulam, eles rodam, falam em língua. É tudo uma questão, às vezes mais um mover emocional. A gente fala, olha como ele é espiritual, olha como ele fala, olha como ele prega, olha como ele canta. Vai conhecer esse cristão onde ninguém o vê, fora do público, para você ver se ele é espiritual mesmo. É longe da plateia que se sabe se você é espiritual ou não. A sua performance não tem nada a ver com espiritualidade. A carnalidade sempre quer passar uma imagem para as pessoas. E é exatamente os carnais que querem colocar peso sobre as pessoas, mas eles não estão dispostos a carregar o peso. Jesus chamava eles de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. É como João Batista também chamava. Eles conhecem das coisas de Deus, mas eles não conseguem fluir no Espírito. No Espírito. Gente, passou rápido aqui o tempo, mas eu vou trazer aqui uma reflexão para você. E para você que desejar aprofundar em coisas espirituais, todas as vezes que a Bíblia falar de algo espiritual no Novo Testamento, passe a atentar para a palavra espiritual, espírito, interior, o novo homem, o novo coração. Passe a atentar para estas coisas. Ter a mente de Cristo é passar a encarar a vida do ponto de vista de Deus. Você passa a levar em conta os valores e os desejos de Deus, a vontade de Deus, já não é mais a sua própria vontade. Você começa a se sujeitar ao Pai, o Abba, aquele que te ama. Você começa a entender que realmente a vontade dele para a sua vida é melhor do que a sua própria vontade. Ter a mente de Cristo é pensar diferente desse mundo greco-romano, essa mentalidade totalmente incrédula, essa vida superficial. A vida no Espírito é relacionamento. E alguém disse que não se pode compreender a vida finita ante a eternidade. Somente com a mente de Cristo você pode ver a vida finita desde a eternidade e a partir da eternidade. Agora, se você quer compreender essa vida diante daquilo que é eterno, você não vai compreender. Mas a partir do que é eterno,
Desde a eternidade, aí você começa a compreender essa vida passageira, efêmera. Ah, irmãos, é como a fumaça, é uma nuvem que passa, é uma flor que hoje, que de manhã, ela floresce e murcha. Sem essa mente de Cristo, tudo que você vê parece loucura para você, guerra, fome, peste. Você começa a olhar o mundo e você começa a ficar muito limitado, porque você começa às vezes questionar a Deus, duvidar de Deus. Você começa a ficar com medo, você não compreende o amor de Deus e as coisas que estão além desse plano físico, terreno, material. Nós precisamos ter a mente de Cristo. A mente do homem, talvez você já tenha ouvido lá no Instagram algum momento que eu compartilhei isso com vocês. A mente do homem o faz ver grandes prédios, altas montanhas. E ele vê tudo muito grande, mas a mente de Cristo te faz ver coisas muito grandes como muito pequenas. A mente de Cristo é como você olhar desde um avião a todos os prédios do mundo, sabe, a tudo que você está vendo, e você vê aquilo como se fosse o quê? Muito pequeno. É assim que Cristo vê. Eu vou ter que encerrar por causa do tempo aqui. À medida que a vida vai passando, você passa a ter uma visão diferente, uma leitura diferente da vida a partir da mente de Cristo, uma nova